Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Vamos para a nossa aula sobre áreas equivalentes em um triângulo? Vamos lá então, ó. Triângulos equivalentes, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho um triângulo aqui ABC e um triângulo ABD. Quero falar para você que as áreas dos triângulos, elas vão ser iguais se eles tiverem bases iguais e alturas iguais. Concorda comigo? Porque a área de um triângulo, base vezes altura é sobre 2, certo? Certo. Então, se eles tiverem a base, a mesma, né, e a mesma altura, as áreas serão iguais. Concorda comigo? Olha só, eu pintei a base, ó. Chamei de base o AB, certo? E falei que AB é a base do triângulo ABC. Mas AB também é base do triângulo ABD. Tudo bem? Então, pintei aqui a base dos dois triângulos. Eles compartilham a mesma base. Fechou? A altura. A altura é a distância do vértice até o segmento da base, certo? Então, o segmento da base é esse. Tudo bem? Posso prolongar ele para cá, posso prolongar ele para lá e traçar minha altura. Eu não tracei nos triângulos, tá? Eu tracei lá fora, que é essa que eu fiz de verde aqui, ó. A distância entre essas duas retas paralelas, que eu já fiz de propósito, tá? Porque elas passam por esses vértices aqui, onde vai sair a minha altura, e elas passam pela base, né? Então vai ser a distância entre essas duas retas, que é a minha altura, certo? Aí é o seguinte, a altura desse triângulo ABC sai do vértice, chega lá na base. Então ela é essa verdinha aqui, tudo bem? A altura desse triângulo ABD sai do vértice, chega na base. Ah, mas está fora. Não tem problema, tá? Prolonga o lado e traça a altura da mesma forma. Isso pode acontecer, tá? Então é a mesma altura verdinha, ou seja, eles possuem a mesma base e possuem a mesma altura. Então eles são equivalentes. Regiões poligonais equivalentes possuem a mesma área, tá? Os triângulos são equivalentes, então eles possuem a mesma área. Beleza? Tranquilo? Vamos pro próximo? Ó, sevianas. O que é isso? Nome estranho, mas garanto que você já viu, tá? Não com esse nome, beleza? Na aula anterior a gente falou das sevianas, algumas. Falamos da mediana, da altura e da bissetriz. Porque o que é seviana? Segmento que parte do vértice e chega no lado oposto, ou no prolongamento do lado oposto. Parte do vértice, chega no lado oposto, ou no seu prolongamento. Isso é uma seviana. A altura é uma seviana, então, tá? A mediana é uma seviana. A bissetriz é uma seviana, certo? Por isso que elas ganham esses nomes especiais, por isso que a gente não falou seviana, tá? Mas qualquer retinha que tiver essa propriedade é uma seviana. Fiz aqui um exemplo com esse triângulo, ó. ABC, tudo bem? Tracei uma seviana. No caso, essa aqui é a mediana, tá? Só para em homenagem à aula anterior, fechou? Tracei ela aqui, ó. Ela vai cair no ponto médio. Então a base, que é AB, foi dividida ao meio, certo? E aí, o que acontece? Eu quero mostrar para você que esse triângulo da esquerda vai ter a mesma área que o triângulo da direita. Por isso que eu marquei aqui. Mas por quê? Porque eles possuem a mesma basezinha e a mesma altura, assim como eu expliquei ali. Tudo bem? Tranquilo? Isso vai acontecer para qualquer um, ó. Fiz um outro aqui, ó. PQR. Tracei duas sevianas aqui, ó. Certo? Olha a base. Foi dividida em três partes iguais. Então, se eu pegar separadamente os triângulos formados, os três têm a mesma basezinha. E a altura? Mesma coisa. A distância desse vértice até a base ou o prolongamento da base. Então, vai ser igual para os três. Ou seja, as áreas serão todas iguais. Pessoal, de tudo isso que eu falei, eu quero que você guarde o seguinte. O que acontece com a base, acontece com a área. Hã? Não entendi. Olha só. Faz de conta que esse triângulo original grande, ele tem 10 metros quadrados de área. Tudo bem? O que acontece com a base, acontece com a área. Olha a base original. O que aconteceu com ela depois que eu tracei a mediana, que no caso é a seviana? Ela foi dividida ao meio.
O que aconteceu com a base, então? Dividiu ao meio. O que vai acontecer com a área, então? Vai ser dividida ao meio. Se a minha área inicial era 10, a base foi dividida ao meio, a área será dividida ao meio. Então ficou 5 para cada lado. Tudo bem? O que acontece com a base, acontece com a área. Outro exemplo. Se aqui eu tenho área original igual a 6, tá? Olha para minha base. Foi dividida em 3 partes iguais. Se ela for dividida em 3 partes iguais, a área vai ser dividida em 3 partes iguais. Ou seja, 2 para cada. Deu para entender? Então, o que acontece com a base, acontece com a área. Fechou? Esse foi o nosso primeiro módulo. Vamos fazer exercício? Vamos lá então. Galera, o primeiro exercício vai aparecer aí na tela para você. Dá um pause e tenta resolver, depois você volta. E aí, conseguiu? Vamos lá? O primeiro exercício é o seguinte, ele te dá esse triângulo ABC, fala que AN é igual a 3NC, que a área do ABC é 48, e ele quer saber a área do MNC, que é o que está pintadinho aqui. Gente, vamos lá. A área toda é 48. Falou que M é um ponto médio. Se é um ponto médio, dividiu a base na metade, certo? Se ele dividiu a base ao meio, o que acontece com a base acontece com a área. Dividiu a base ao meio, a área vai ser dividida ao meio. Se é 48 tudo, quanto que fica para cá e quanto fica para cá? Vai, fala. Isso, 24 para cada lado, só divide por 2, certo? Então o que eu tenho aqui, ó, 24. Desse daqui eu também tenho 24, mas não vou fazer ainda. Por que não? Olha só, eu preciso encontrar essa, tá? Só lembra que aqui vai ser 24, beleza? Seguinte, ele deu essa informação aqui, ó. AN é 3NC. AN, 3 vezes NC. Quer dizer que esse pedacinho, ele cabe aqui, ó, 3 vezes, tá? Se você quiser riscar isso, risque, para ficar mais fácil para visualizar. Assim, ó, sai desse vértice aqui, ó, como ele saiu para o N, ele vai sair 3 vezes. Na verdade, 2, né? Porque eu vou dividir em 3 triângulos. Ó. Tá aqui, ó. O AN é 3 vezes o NC. 1, 2, 3. Tudo bem? O que eu posso afirmar já direto com isso? Que esse pedacinho é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, tá? Aí você vai falar assim, mas tá virado, não tô enxergando. Eu não consigo fazer isso aqui, mas você consegue aí. Pega a sua apostila e dá uma viradinha nela. Coloca esse AC como base aqui, e aí você vai enxergar melhor. As basezinhas são todas iguais. E a altura? Gente, se está partindo todo mundo do mesmo vértice, não se preocupe com a altura. Elas serão iguais, beleza? Então o que você tem que enxergar? 4 pedacinhos iguais. O que acontece com a base, acontece com a área. Foi dividido em 4 partes iguais. Quanto que eu tinha aqui então? 24? 24, só que eu vou dividir então por 4 pedacinhos iguais. Qual que é o valor da minha área? 6. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então a área, não coloquei aqui, né? Área MNC, 24 dividido por 6. 24 dividido por 4, que é igual a 6. Tudo bem? Deu para entender? Não tem o que fazer mais aqui. Você tem que entender que as bases iguais dividem o triângulo todo em áreas iguais também. Beleza? Vamos pro próximo? Dá um pause aí, tenta resolver e volta pra cá. E aí, conseguiu? Vamos lá? Olha só.
Esse exercício ele está falando que a área ABC é 54, BC é igual a 3EC, ó, BC, que é tudo, é 3 vezes isso daqui, EC. E que EC é 3BD, e que esse pedaço é 3 vezes esse. Ele quer saber quanto vale essa área que está pintada. Tudo bem? Mesma ideia do anterior. Vamos só descobrir quantos pedacinhos tem nessa base, certo? Vamos começar por aqui, ó. Esse é 3BD. Olha o BD aqui, ó. Então quer dizer que esse pedaço é 3 vezes esse. Se eu falar para você que esse pedacinho mede X, aqui então mede 3x, porque ele está falando que é 3EC. Tudo bem? Aí o que mais? Repara aqui o seguinte, ó. Eu tenho 3EC, só que EC vale 3BD. No lugar desse EC, ó, que é exatamente isso, eu vou colocar tudo isso daqui, ó. Vou substituir, tá? Aí vai ficar assim, ó. BC igual 3 vezes, quem que é o meu EC? É tudo isso, 3BD. Certo? BC é 9BD. Ou seja, BC, que é tudo, é igual a 9 vezes BD. Só que o BD não é X? Então aqui eu tenho que colocar o restante. Olha só, aqui já tem X, aqui já tem 3x, então eu já tenho 4. Para chegar em 9, falta quanto? Faltam 5. Esses 5 estão exatamente aqui no meio, tá? Do D até o E. Completa, ó, x mais 5x mais 3x, que dá exatamente o 9x, tá? Ó, vou colocar aqui para você não confundir. 9x, porque eu chamei o BD de x. Beleza? Praticamente terminamos o exercício, porque eu já sei quanto é, em quantas partes está dividida a minha base, certo? Ó, 1 mais 5 dá 6, mais 3 dá 9 partes iguais, correto? Pega a área toda e divide por 9. Qual que é a área toda? 54, correto? Então, ó, como que eu vou saber quanto vale um pedacinho desse? Vou fazer 54 dividido por 9. Para descobrir quanto que é um pedacinho. Um triângulozinho desse daqui só, de base BD, certo? Ou X. Quanto dá essa conta? 6, correto? Então, esse de base X tem 6 de área, só que não é isso que ele quer. Ele quer o que está pintado. Quantas partes estão pintadas? Uma, que é X, mais 3. Lembra do início do exercício? Então, 1 mais 3, 4 partes no total. Então, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 4. Então, a área que ele está querendo saber, área, vou colocar AH de área rachurada, tudo bem? Vai ser 4 vezes 6, 24. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deu para entender? Então você tem que tomar só o cuidado de identificar os pedacinhos que são iguais para dividir a área toda e assim por diante. Não importa se o triângulo vai estar certinho para você com a basezinha, do jeito que a gente está acostumado, ou se ele vai estar virado, como esse aconteceu. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo módulo. Tchau!